E aí, você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos eu e Emerson Pansieri com um pacotão de notícias do Cruzeiro, Pansi. Em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar tem o banco, a sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Hoje tem contratação de jogador, tem jogador monitorado e tem mais o que, Pio? Roda a vinheta porque tem coisa pra caramba pra gente falar agora. Vamos lá então, tem muita coisa para falar, vamos começar direto aqui falando sobre Elibelton Palacios, 30 anos, colombiano, estava no Elche. Cruzeiro anunciou a contratação desse jogador de uma forma curiosa, Panse, anunciando pré-contrato de junho de 2023 até dezembro de 2025. Já para estabelecer quem é que ganhou essa concorrência, a verdade é essa. O Boca queria a contratação do jogador, outros times da Europa também queriam a contratação do jogador. Ele até recentemente deu uma entrevista a uma rádio colombiana Caracol. E falou que tinha o interesse do Boca, já tinha sido treinado pelo treinador do Boca, já tinha trabalhado com ele, mas que estava aberto a propostas. A proposta do Cruzeiro chegou e foi o que eu disse do bastidores, Pio. Isso é o tipo de contratação da holding. Por quê? Tem o Cruzeiro, tem o Valladolid, também pesou o monitoramento feito pelo Valladolid. Ou então o departamento de mercado do Cruzeiro fez essa avaliação, o próprio Elche da Espanha, que caiu para a segunda divisão do futebol espanhol, gostaria de ter mantido o jogador, mas ele deixa a Espanha depois de 3 temporadas, se não me engano, com a camisa do clube espanhol. Desde 2016, o Palacios estava atuando na Europa. Tem um detalhe importante para a gente falar aqui também a respeito do Elibelton Palacios, é que ele vai ser o 9º colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro. Pança, eu vou tentar aqui de cabeça lembrar os 9. Faz isso não, Pio, porque busca a lista. Já tá no itatiaia.com.br, então eu vou direto na lista aqui para não ter problema. Vamos lá. São 9 com o Elibelton Palacios. Eu tô falando de Viveiros, Aristizábal, Rincon, Reina, Riascos, Diego Arias, Orejuela e Ivan Angulo, além, claro, do agora Elibelton Palacios. Eu ia falar o Quintana, só que eu lembrei que o Quintana é paraguaio. O Quintana jogou no Cruzeiro, mas ele é paraguaio. É isso, então vai ser o 69º estrangeiro a vestir a camisa do Cruzeiro. Todos esses detalhes, como eu disse, na matéria que eu fiz junto com o Panse no itatiaia.com.br. Vamos lá, Panse. O importante destacar é que o Palacios chega no início do mês que vem, no início de julho, para fazer exames médicos e assinar com o Cruzeiro, contrato até dezembro de 2025. Jogador que sabe também, né? Não dá para chegar antes porque não iria atuar. A janela só se abre no dia 3 de julho e nesse período o Cruzeiro cuida do registro dele para que assim que ele chegue, ele também possa ter condições de jogo. Polivalente, atua tanto como lateral direito e aí vai ser uma peça importante porque o Cruzeiro tem praticamente o William para fazer ali o setor e também, se precisar, ele atua como zagueiro. Tem mais assunto, né, Panse? Tem, vamos falar agora do Rodrigo Caio, vamos continuar com o assunto defensor, porque o Rodrigo Caio surgiu uma informação do jornalista Vene Casagrande, também do jornal O Globo do Rio de Janeiro, sobre a contratação desse atleta. E aí, Pio e eu nos debruçamos nessa apuração o dia inteiro e conversamos com uma pessoa importante. O Cruzeiro não fala, o Flamengo não fala, o empresário de jogador não fala, mas uma pessoa importante e que conhece o Rodrigo Caio. E essa pessoa nos disse o seguinte: o Rodrigo quer ficar até o fim do ano no Flamengo, ele não quer assinar pré-contrato, porque ele não está pensando nisso, porque agora o que ele quer fazer é jogar. E ele tem um carinho pelo Flamengo. Ele é um dos grandes nomes do Flamengo, ganhou tudo quando o Jorge Jesus estava no clube, tem uma história muito bonita com a camisa rubro-negra. O contrato dele se encerra no final dessa temporada e, como disse o Panse, ele já poderia no dia 1º de julho assinar um pré-contrato com outra equipe, mas o desejo do Rodrigo Caio é permanecer pelo menos até o final do contrato dele no ninho do Urubu. E aí, Pio, vamos trazer aqui uma situação importante, que a gente tem fonte que a gente confia mesmo. E essa é uma fonte que sempre trouxe informações precisas e estamos com ela, né? Sim. Porque a apuração, que já teria uma proposta na mão do jogador do Cruzeiro,
Não, o que a gente sabe é que a sondagem existiu. Sim, sondagem houve. Houve né? a sondagem e não quer dizer que ele não saia. O futebol é dinâmico, a gente sabe disso, mas hoje a gente está falando de... Que dia que é hoje? 19? Hoje é dia 19. Dia 19 de junho. Aí você pode assistir esse vídeo 20, 21, Tudo 22. bem, nós estamos falando de 19 de junho de 2023. A informação é que o Cruzeiro sondou, mas que o Rodrigo deseja permanecer no Flamengo. E aí a história a gente vai continuar apurando, que se tiver uma reviravolta, uma mudança, claro que a gente vai trazer todos os detalhes aqui no YouTube da Itatiaia e também no itatiaia.com.br. Vamos continuar na zaga, Pio? Vamos embora. Zé Ivaldo. Com a contratação do Palácio... Zé Ivaldo joga onde? O Atlético Paranaense. Mas em que setor do campo? Zaga pelo lado direito. E aí o Elibelton faz o quê? Zaga pelo lado direito. Teve até um vídeo que eu brinquei, acho que foi na mesa da semana passada, enfim, foi algum material que a gente fez junto que eu brinquei. O Zé Ivaldo colombiano, pro ouvinte entender. Nossa, mesa redonda. Ah, achei que você estava falando da mesa da sua casa. Aí, não, me recordo. Foi na entrevista após o Pepa, a gente gravou um material e eu até brinquei, que o Cruzeiro estava olhando esse jogador, e eu falei, é o Zé Ivaldo da Colômbia, porque só para o ouvinte entender, para quem nos acompanha entender, que ele faz essa função de campo. Dentro de campo. Ô Pio, é uma contratação difícil, o Atlético não vai liberar o jogador antes do fim do contrato dele, que é o fim do ano. Que queria vir, fica... ressaltado isso aqui, o Zé Ivaldo queria voltar para o Cruzeiro. Queria vir. Temos fontes em comum, e aí a apuração nossa, ela foi muito parecida, ele queria vir. Agora tem um detalhe, Pio. Não dá para descartar o Zé Ivaldo pro ano que vem. Sim, é pré-contrato. Aí eu acho que é um jogador que pode assinar esse pré-contrato. Sim, o Cruzeiro tem um interesse, já fez uma proposta que tinha agradado ao jogador. O Paulo André, como nós informamos, foi até Curitiba para negociar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense negou a investida do Cruzeiro, então vai permanecer com o atleta até o final desse ano, que é o contrato do Zé Ivaldo. Se o Atlético Paranaense não conseguir renovar o contrato, tem muita chance dele voltar para o Cruzeiro. É uma possibilidade, mas pensando para a próxima temporada, para o próximo ano, então, o Zé Ivaldo. Vamos continuar falando de zagueiro? Vamos para o meio campo? O Everton hoje apareceu treinando na toca. Sim, jogador do Sub-20 do Cruzeiro, com várias passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Tinha ido ao Sul-Americano, acabou sofrendo uma lesão grave no tornozelo, mas já tá ok, né, Pans? Nós encontramos com ele, inclusive você perguntou no dia da entrevista pro Pepa na toca, e aí, como é que tá o tornozelo? Ele falou, não, já tá 100%, então é bom ver o Everton voltando aí aos treinamentos e também treinando aí com o time principal do Cruzeiro. E aí apareceu nessa foto, treinando no time principal. Isso já deixa um indício que o jogador pode, quem sabe nos próximos jogos, alguma coisa assim, até ser relacionado, já tá ali fazendo aquela ambientação com o time principal do Cruzeiro, até porque bola a gente sabe que ele tem, e mais do que isso, o ano passado fez um gol importante contra o América no final do Campeonato Mineiro. Ele e o Juan Santos marcaram. E depois ele acabou se lesionando, como você bem lembrou, na seleção brasileira. Como o próprio Pepa disse, ele falou sobre a movimentação do elenco nessa janela, né? Se já tiverem 2 jogadores, ou se tiverem pelo menos 2 é normal, de substitutos. Se tiver a mais, quem sabe esse a mais pode mudar. E na zaga, quem sabe pode ter também aí alguma movimentação nessa janela. A gente está de olho para saber o que o Cruzeiro pode fazer aí em relação ao que já tem no elenco. Lembrando que de zagueiros, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Reinaldo Neres, com a chegada do Elibelton, fica o Elibelton, e tem o Everton treinando, além do Pedrão, que também já fez aí treinos com o time principal. O Juan Santos também, que você trouxe o mês passado, uma informação do futebol da Croácia, querendo, Bulgária, né? Da Croácia, ele despertou interesse de vários clubes. Vamos fechar? Não, vamos pro meio campo. Então, vamos fechar com essa do meio campo? Vamos. Nicão recusou uma proposta do Coritiba. Recusou por quê? Todo mundo sabe, o Nicão tem uma história maravilhosa no Atlético Paranaense, venceu aí títulos importantíssimos, tem muitos jogos com a camisa do rubro-negro paranaense, então ele negou essa proposta e o Coritiba fez uma oferta por empréstimo, Paz. Pagando os salários, e aí ele pertence ao São Paulo, que teria essa obrigação o Coritiba de pagar o salário do Nicão. Ele falou, valeu, obrigado, mas eu não quero não. E o Coritiba ainda tinha se comprometido em comprar o jogador do São Paulo ao fim do empréstimo. E o Cruzeiro, então, vai ficar aí pelo menos com o Nicão, caso não encontre um outro destino para o jogador, porque o Nicão não joga desde o dia 22 de maio,
quando o Cruzeiro perdeu por 1-0 para o Cuiabá lá em Sete Lagoas. Então há 4 jogos o Nicão não entra em campo com a camisa do Cruzeiro. Exatamente, jogador que, pelo que explicou o Pepa, vem treinando, vem tentando se dedicar, e ele diz que o jogador fica chateado é normal, né? Ele falou que o jogador tem o direito de ficar chateado, mas que ele segue o plano dele, o trabalho dele. Enfim, o que a gente percebe é que o Nicão está bem atrás de outros atletas no Cruzeiro. Honramos o nome do programa, muita notícia do Cruzeiro, então a gente convida quem está nos acompanhando para deixar a mensagem aqui, ó. Tem o nosso chat, o que você achou de tudo que falamos. Nicão rejeitando proposta do Curitiba, chegada de Elibelton Palácios, também possíveis chegadas nessa janela de transferências que vai ser aberta no dia 3. Então tem muito assunto para você comentar e claro, né, Pance, tem que ativar o sininho e... Curtir, compartilhar, manda no grupo aí dos seus amigos. E mais importante, lembrando que nesta terça-feira é dia de mesa redonda. Estarei nessa ao lado de Guilherme Pio. Tamo junto a partir de 9 da noite no YouTube da Itatiaia. Eu e o Pance vamos repercutir todas essas movimentações aí do Cruzeiro no mercado da bola. O Pacotão em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar tem o banco. Sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Valeu, Mercantil! Tchau!